Vamos falar sobre ansiedade. Um assunto mais atual impossível, né? Mesmo porque quem nunca passou por um momento ansioso ou por uma situação de ansiedade um pouco maior? Mas o que me chocou com essa notícia que eu recebi é que o Brasil está no topo do mundo quando o assunto é transtornos de ansiedade. Vamos falar sobre isso no Revista? Assista o VT que a gente volta aqui para o estúdio já já. Dados publicados em 2017 pela Organização Mundial da Saúde apontam que, pelo mundo, mais de 260 milhões de pessoas sofrem com transtornos de ansiedade. O Brasil lidera o ranking na América Latina e no mundo, com 9,3% da população. No total, a OMS ainda estima que a cada ano, as consequências dos transtornos mentais geram uma perda econômica de $1 trilhão para o planeta. Os sintomas e as causas são variados e somente um profissional pode fazer o diagnóstico, indicando a forma correta de tratamento. É isso que vamos acompanhar a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo no estúdio hoje Ricardo Monesi, que é pesquisador em medicina do comportamento da Unifesp. Seja bem-vindo à Revista, tudo bem? Tudo bem, Regiane. Prazer te receber, Prazer é meu. Seja bem-vindo ao Brasil novamente. Né? Obrigado, bom dia a você e a todos os espectadores do Revista. Um imenso prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso porque esse assunto, como a gente estava dizendo, mais atual impossível. Até quando a gente vê esses dados e se assusta com o número de pessoas aqui no Brasil sofrendo com esse tipo de transtorno. Quer dizer, quase 10% da população desenvolvendo doenças a partir da ansiedade em que vive, né? Você tem uma atribuição específica para esse fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil? Infelizmente, Regiane, nós temos um panorama social, político, econômico, né? Infelizmente, a crise em diversos setores tem elevado um pouco mais a ansiedade do brasileiro. O brasileiro ele está mais preocupado com o futuro, ele está despendendo uma atenção maior e principalmente uma atenção tensa. Né? A ansiedade nós nunca podemos esquecer, ela é necessária à nossa vida. A ansiedade é uma coisa boa, só que infelizmente quando ela passa do limite ela traz prejuízos. E nós estamos vendo uma sociedade que está sendo prejudicada por essa ansiedade, está ficando por todo doente, o nosso né? contexto, extremamente doente. Qual seria a ansiedade boa? A ansiedade que nós temos, por exemplo, para voltar para o Brasil depois de uma longa viagem, como eu fiz agora, né? A ansiedade que nós temos por encontrar pessoas interessantes, né? Por algum evento bacana que está por chegar. Por um evento bacana, a ansiedade por saber do resultado de uma prova, a ansiedade que nós temos, por exemplo, por viver o próximo dia de uma maneira feliz. Mas mesmo para eventos bons como esses que você está citando, a pessoa que é ansiosa, ela pode transformar essa ansiedade em uma coisa ruim? Muito. Quando ela fica muito ansiosa? Muito. Qual que é o limite aí? A gente consegue estabelecer e perceber na gente quando essa ansiedade está passando da conta? Sempre dentro da medicina do comportamento, nós enxergamos o ser humano como uma grande composição de diversas dimensões. Uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica e uma dimensão social. Nós, por exemplo, temos uma ansiedade boa sendo transformada em uma ansiedade ruim e ela vai sendo demonstrada por quê? Por sintomas que podem atrapalhar a nossa vida. Então a pessoa muitas vezes ela se sente muito tensa e biologicamente ela tem uma tensão maior nos músculos, então ela sente dor. Psicologicamente ela pode pegar e ficar extremamente aflito, achar que algo vai dar errado. E socialmente a ansiedade ela pode fazer o quê? Ela pode fazer com que a pessoa ela fique mais nervosa, mais tensa, não consiga se comunicar e muitas vezes ela tem brigas, tem desentendimentos em família. Quando um assunto específico toma conta de boa parte do nosso dia, na nossa cabeça, significa que a gente está ansioso em cima daquele assunto, além da conta? Sim, o que a gente chama de pensamento de ruminação. Nós ficamos deglutindo mastigando aquele pensamento. E muitas vezes essa ansiedade que nos leva a esses pensamentos repetitivos, ela pode levar a um outro distúrbio que atualmente não é mais classificado como ansiedade, sim como um subproduto da ansiedade, que é o transtorno obsessivo compulsivo.
Gente, eu vou pedir para que vocês que colocaram perguntas em outros posts aqui ao longo do programa, canalizem todos para o post em que a gente tem aqui o Ricardo, tá? No nosso @Revista da Cidade. As perguntas já estão chegando, daqui a pouco a gente interage com vocês também. Uma coisa que me preocupa bastante enquanto mãe, imagino que muita gente em casa também deve ter a mesma preocupação, é de trabalhar a ansiedade logo na infância, de uma forma saudável. Porque imagino que crianças ansiosas têm uma chance maior de se tornarem adultos ansiosos também. Quando a criança já tem uma tendência de ansiedade, a gente precisa segurar um pouco algumas informações na vida dela. Por exemplo, uma viagem que a gente vai fazer, eu não vou falar um mês antes para que ela não fique todos os dias da vida dela perguntando sobre aquela viagem até o dia em que vai chegar. Isso já é uma forma de tentar trabalhar a ansiedade na infância? E é uma maneira extremamente eficaz. Não só segurar a informação, mas saber como lidar com as informações com a criança, né? Uma coisa extremamente importante, Regiane, é a ansiedade na criança, muitas vezes, ela vem como um reflexo da ansiedade dos pais ou do ambiente. Então, os pais têm de reduzir a sua ansiedade, o ambiente deve ser um ambiente controlado para que a criança fique menos ansiosa. Uma coisa que reduz também a probabilidade de gerar adolescentes e jovens ansiosos é a questão de um cuidado muito grande com as agendas que os pais imputam às suas crianças. Muito cheia de compromissos. Agendas de executivos. Calma, né? Que a criança ela possa ter a atenção focada no momento presente, com criatividade e abertura. Mas que isso não se faça como um elemento de escravidão para que ela fique sempre pensando no futuro e, principalmente, uma coisa que diminui bastante a ansiedade e faz com que nós tenhamos uma prevenção de jovens e adultos ansiosos é a questão da cobrança. Viver o presente. Pensar no futuro, mas não que nós devemos ser os melhores dos melhores dos melhores. Nós vamos tentar fazer o melhor, mas que nós não estejamos escravos de uma cobrança eterna. Porque a criança e o jovem já tem naturalmente uma ansiedade para crescer logo, né? E imagino que isso até determinado momento, até determinado ponto, pode ser que seja saudável até, né? Que eles têm pressa de crescer, querem ficar maiores para poder fazer outras coisas e etc. Até isso também tem que ser trabalhado de uma forma saudável, né? Muito. Os pais e a escola, eles devem ter um papel de serem colaboradores e demonstrar que cada fase é extremamente importante. Né? Querer chegar logo na próxima etapa, no próximo degrau da escada, é interessante. É mostrar que não existem apenas somente direitos e somente sabores agradáveis quando nós vamos avançando na idade, mas que também nós temos deveres. E isso é uma maneira de você frear a ansiedade, mostrar para eles, olha, vai chegar o momento. E uma coisa importantíssima para o telespectador, que é mãe, que é pai, como você e eu, o que ajuda na questão de termos crianças saudáveis ou com uma ansiedade saudável é fazer com que a criança saiba lidar também com as suas frustrações e com as suas limitações. Também muito importante, sem dúvida nenhuma. Porque a mente ansiosa, imagino que é uma mente doente, né? E uma mente doente, como a gente sabe, é muito difícil a gente ter um corpo saudável se a mente está doente. Então, eu imagino que o que vem da ansiedade é uma lista muito grande de doenças que a gente pode ter como consequência de um comportamento assim, não é? Muito. Do Quais são ponto elas? de vista biológico, nós podemos ter gastrite, doenças de pele, como caspa, queda de cabelo, psoríase, nós podemos ter aí doenças como diabetes. O coração é o que mais sofre com a questão da ansiedade. Né? Do ponto de vista psicológico, muitas vezes a ansiedade ela é a maior e mais íntima parceira dos eventos depressivos. E hoje o que nós vemos da questão social é o quê? Principalmente o desenvolvimento da ansiedade social. Muitas vezes o medo de estar em público ou o medo de encarar grandes aglomerações. Ou seja, todo o corpo, toda a psique, todo o emocional e toda a sociedade, ela sofre com essa crise de ansiedade que nós temos. Tá. Daqui a pouquinho eu vou pedir dicas para a gente acalmar a mente. Claro. Eu imagino que você nessa viagem trouxe uma bagagem fantástica também para compartilhar com a gente, né? Ele foi para a Índia, né, gente? Então imagina. Mas eu vou trazer a pergunta também, as perguntas do pessoal de casa, que tem muita gente com bastante dúvida aqui. A Nanda, por exemplo, diz que o marido dela foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade e agora está tomando medicamentos. Ela quer saber quais são os sintomas nesse caso e se tem cura.
tudo que nós falamos sempre antes da cura que venha-se o tratamento, controle, não é? A medicação muitas vezes ela é necessária quando se tem um prejuízo muito grande, às vezes até um risco à sua própria vida. Tá? Os sintomas geralmente eles envolvem a questão de uma sensação de que algo vai dar errado, ou uma sensação do que a gente chama de premência da morte. Né? Muitas vezes a pessoa pode ter aspectos cognitivos, como a memória ou até a sua própria compreensão prejudicadas. Nós podemos ter problemas de pele, problemas de estômago ou problemas de intestino. Né? A pessoa muitas vezes no quadro de ansiedade generalizada, principalmente nas chamadas TAGs, ela pode ter uma inabilidade de trabalhar com a sociedade. Isso varia de pessoa para pessoa, porque cada um tem uma fraqueza, digamos assim, ou um gatilho, ou uma válvula de escape. Cada pessoa vai ter um problema em determinada área onde tem uma fragilidade? Isso, uma fragilidade ou uma vulnerabilidade maior, né, Jane? O que nós podemos falar qual é o caminho para a cura? Sempre ter o apoio do profissional de saúde aderido ao tratamento da família. O tratamento da família envolve o quê? Compreensão, o estar junto, a questão do acolhimento, a questão da compaixão. Se existe cura? Sim, existe cura. Não apenas pela medicação, mas sobretudo pela humanização. Tá certo, família é super importante então, né? Em todas as situações, né? Essa é mais uma delas, né? A Maria está querendo saber o seguinte, a gente já vai entrar aqui também. Antes da pergunta da Maria, eu vou falar da Rosana, que tem a ver com as crianças, que a gente estava falando aqui antes. Como funciona com as crianças? Minha filha tem de 6 anos, faz terapia por conta da ansiedade, mas não estou vendo muitos resultados. Ela quer saber o que ela pode fazer em casa para ajudá-la. Primeira coisa, quanto tempo existe a terapia na vida da sua bebê, não é? A terapia, ela muitas vezes, ela demora um tempinho para desenvolver os seus principais benefícios. O que ela pode fazer para ajudar em casa? Fazer com que não exista um ambiente ansioso, um ambiente de pressão por tempo, por resultado, não é? Saber sentar, muitas vezes a mãe ela pode sentar para brincar junto, não é? Fazer com que a criança ela não corra tanto e explicar para a criança que existe um determinado tempo para cada coisa. O que nós hoje em dia tentamos evitar é a questão da hipermedicalização da infância, não apenas para os quadros ansiosos, mas para todos os quadros de transtornos de comportamento. Tem que se tomar cuidado com a banalização desse diagnóstico também nas crianças. Muito, porque hoje em dia qualquer coisa é diagnosticada como ou transtorno de ansiedade, né? E isso daí, infelizmente, leva para uma hipermedicalização. Dá tempo de mais uma pergunta, diretora, não? Só mais uma. A Maria, então, ela sofre com ansiedade, tem dores de cabeça, vômito, desespero e ainda desconta na comida. Ela está pedindo dicas aqui, o que ela deve fazer. Então, nos ajude a ter uma mente mais calma. Quais são alguns exercícios, uma respiração? O que a gente pode fazer de prático, rápido e que seja funcional e efetivo na vida da gente? Vamos lá, Regiane. Rápido e prático. Exercícios físicos, tá? No mínimo 30 minutos, 3 vezes por semana, recomendado. Né? Uma alimentação leve, né? Geralmente balanceada. Não estou falando para tirar o doce, mas para saber controlar o doce. O nosso organismo, na ansiedade, ele busca o doce, por quê? Porque o doce dá energia que o ansioso precisa gastar. Ok? Hoje em dia vem ganhando muito espaço a questão das chamadas práticas integrativas e complementares em saúde. Onde, por exemplo, o yoga figura. Não é? O yoga é uma potente ferramenta para a redução da ansiedade. Assim como, por exemplo, a meditação, a utilização de fitoterápicos, como aquele chazinho da vovó, chá de camomila, o chá de erva cidreira, não é? A questão de termos o diálogo, termos a questão principalmente da nossa própria compaixão, aceitarmos o nosso próprio limite, a nossa própria velocidade. E pensar que talvez o futuro daqui a 10 minutos seja um futuro muito distante. Para reduzir a ansiedade,
o melhor, talvez, presente é viver o aqui e agora hoje, né? e todos os seus sabores. Tá certo, então, gente. Quanta dica boa. Ricardo Monesi, pesquisador em Medicina do Comportamento da Unifesp, muito obrigada pela sua presença. Agradeço. Volte logo pra gente falar não só Sempre sobre prazer esse estar assunto, aqui. como tantos outros, viu? Muito obrigado. Aquela tremidinha no canto do olho, assim, também é ansiedade? Muito. Aí, tá vendo? Vamos meditar, né? Vamos meditar. Isso resolve muito. Obrigada, querido. Eu que Até agradeço. a próxima, viu, Até logo. gente? Tchau, tchau. Muito Obrigado. bom mesmo. Agora, uma dica pra Rô, da filha dela de 6 anos. Os meus filhos, existem hoje vários lugares que dão yoga pra crianças também. Os meus filhos fazem e eu posso dizer que é fantástico. De repente, seria uma boa ideia aí pra sua pequena, tá bom? Agora...